Paz e a graça do Senhor. Amém. Já convido a todos a abrirem no livro de Romanos, Romanos 12, 2. Capítulo 12, versículo de número 2. Vai ser o texto base que a gente vai ler aqui, mas servir de base para o que a gente vai falar. Depois a gente vai ver outros textos também, em nome de Jesus. Romanos 12, versículo 2. Amém? A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou reler agora, explicando um pouco melhor para os irmãos. Ele diz: e não vos conformeis com este século. Em outras palavras, não tomem a forma desse sistema mundano atual, desse sistema maligno, que está sendo influenciado e dominado pelo diabo, que é o Deus deste século. É isso que Paulo está dizendo em outras palavras. Não se pareçam com esse sistema. Vocês são a igreja de Jesus, então vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que ser radicalmente diferentes. Vocês não podem tomar a forma do sistema. Pelo contrário, vocês têm que ir contra esse sistema. Vocês têm que ser um referencial de vida, de luz, de alguém que é parecido com Deus, que as pessoas possam olhar para vocês e ver Deus, ver o caráter de Deus, a vida de Deus manifestada em vocês. É isso que Paulo estava querendo dizer em outras palavras. Por isso que ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou vosso entendimento. Porque dia após dia nós temos que ser transformados, santificados pelo poder do Espírito de Deus agindo na nossa vida, para a gente ser cada dia mais parecido com Cristo, e a nossa mente ser como a mente de Cristo, e assim a gente glorificar o nome do Senhor. E aí ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para nós. Mas para experimentar essa vontade, tem que fazer o que antes? Ser transformado, não se conformar com o mundo. Tem que ser verdadeiramente povo de Deus, igreja de Deus, para poder experimentar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, tudo aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer que a gente seja, para a gente experimentar. Nós temos que deixar Deus completar a sua obra em nós, fazer a sua obra em nós. Porque se a gente estiver andando como o mundo, nós não vamos poder experimentar o que Deus tem. É isso que ele está dizendo aqui em outras palavras. E nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, eu quero falar exatamente sobre como esse sistema mundano tem feito oposição à igreja. E como o diabo, que é o que reina nesse sistema pecaminoso, ele tem tentado trazer esse sistema para a igreja, para dentro do coração das pessoas. Então, o mundo jaz no maligno, como diz a palavra. O mundo é dominado pelo diabo. O sistema está corrompido. Aquele que tem discernimento de Deus, queridos, quando olha para o mundo hoje, ele percebe claramente a incredulidade, a corrupção, a desobediência, a blasfêmia, a imundícia, o pecado, a destruição, o mundo indo de mal a pior. Parece que você está tendo uma visão do inferno. Quando você conhece a Deus, você se sente como se você estivesse andando no meio do inferno praticamente. A idolatria, o pecado, a corrupção, maldade, prostituição,
A incredulidade, irmãos, é algo assim abominável. Se você é de Deus e tem discernimento de Deus, eu tenho certeza que você se sente mal, muitas vezes, no meio desse mundo corrupto. E o que o diabo quer? Ele não quer que esse sistema esteja só do lado de fora das nossas vidas. O desejo dele, porque a gente saiu desse sistema, mas o desejo dele é de alguma maneira fazer a gente voltar para lá. Mesmo que as pessoas não vá para lá literalmente, continuem vindo na igreja, mas o interesse dele é que esse sistema possa entrar no nosso coração. Ele nem se importa se a gente continuar vindo para a igreja, desde que esse sistema domine o nosso coração. Essa é a vontade dele. E infelizmente a gente sabe que tem muita gente que às vezes está dentro das igrejas, mas o mundo está dentro dele. É igual o povo de Israel, que tinha saído do Egito, mas o Egito continuava lá no coração deles. De vez em quando eles lembravam, bom era lá no Egito é que era bom, eu quero voltar para lá. Muita gente está desse jeito, está corrompido pelo mundo, mesmo às vezes estando dentro da igreja. E a igreja hoje, queridos, se você olhar a igreja hoje, a situação é degradante, é horrível, é preocupante, é triste o que tem acontecido no meio da igreja hoje. E quando eu falo igreja, deixa eu explicar para você o que é que eu quero dizer com igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da igreja de Cristo, com um I maiúsculo. Eu estou falando da igreja, instituição evangélica. Porque a instituição igreja, está indo a cada dia de mal a pior. Só não vê quem não quer. Veja hoje o que é a igreja hoje e o que era a igreja uns 30 anos atrás. Veja o abismo em que as pessoas estão entrando, em que a instituição está entrando, de pecaminosidade, de incredulidade, de doutrinas humanas, de heresia, de carnalidade, de idolatria, de blasfêmia contra Deus, de coisas abomináveis. A igreja é instituição que eu estou falando. Assim como foi com o catolicismo, que um dia o catolicismo foi a igreja de Cristo. A igreja católica um dia foi a igreja de Cristo. Mas se corrompeu tanto com o passar dos séculos, o paganismo entrou tanto, dominou tanto, que se tornou uma coisa abominável, que está longe de ser o que foi um dia, de tão corrompida que ficou pelo paganismo, pelo mundanismo, pela carnalidade, por doutrinas humanas, por doutrinas diabólicas, por coisas que não vêm de Deus. Ficou aquela coisa misturada, doutrinas de Deus com doutrinas humanas. E a igreja evangélica, infelizmente, está caminhando para o mesmo abismo. Infelizmente. Não se escandalize com o que eu estou falando, porque é a verdade. A gente tem que se preocupar em ser igreja, com I maiúsculo. Porque dentro dessa instituição igreja, ainda existe a igreja de Cristo. E essa igreja, ela não está corrompida. Essa igreja está a cada dia sendo santificada pelo Senhor. Essa igreja ama Jesus. Essa igreja não se conformou com o mundo. Essa igreja não anda no pecado. Essa igreja está crescendo. Esta igreja ama o seu Deus. Essa igreja ama a obra de Deus. Essa igreja ama os perdidos. Essa igreja ama a palavra. Essa igreja se consagra cada dia mais. Essa igreja de Cristo, ela é luz, ela é sal, ela é diferente, ela não se corrompe, ela vai ser preservada até o fim, vai ser santificada cada dia mais conforme a imagem de Cristo, e no dia que Jesus voltar, ela vai estar de pé diante do Senhor e vai ser recebida na glória. A igreja de Cristo. Então se preocupe em ser igreja, não se preocupe em estar na igreja. E irmãos, o mundo está a cada dia mais tentando nos estragar. Isso que eu vou tentar mostrar aqui hoje. E de uma maneira muito sutil. As armadilhas são sutis. Porque, irmãos, o diabo é astuto. Se o diabo vier de maneira descarada,
com cara de demônio, com chifre, com rabo, com aquele tridente na mão, ninguém vai seguir ele. Ele vem disfarçado de anjo de luz. Os seus obreiros vêm disfarçados de obreiros da verdade, de pregadores da verdade, os obreiros de Satanás. A armadilha que ele tenta fazer é bem armada, é sutil, é muitas vezes misturada com verdades. Parece verdade, mas não é. Por quê? Porque aí o engano vai ser mais fácil de ser feito e mais pessoas vão cair naquela armadilha. Agora, quem é que cai nessa armadilha? Aquele que não está vigilante em Cristo, aquele que não está perseverando na fé, aquele que não está atento, aquele que não está fazendo como Jesus disse, orando e vigiando, e não tem discernimento espiritual para não cair nas armadilhas do diabo. Então, o tipo de mundanismo que eu vou falar aqui é sutil, porque quando a gente fala das coisas do mundo, a gente imagina mais o quê? Prostituição, adultério, idolatria descarada, né, de imagens, coisas do tipo, mentiras, bebedeiras, coisas absurdas, assim, descaradas, escandalosas, que todo mundo percebe que aquilo ali não é de Deus. Esse engano é muito fácil de perceber. Agora, aquele engano que é sutil, que é mascarado, que se disfarça de verdade, esse é mais difícil de perceber. E muitos têm caído nessa armadilha. E o que eu creio que é o desejo de Deus é que a gente possa ter discernimento para não cair nela. Amém? Então é sobre isso que eu vou falar em nome de Jesus. Primeiro eu quero falar da característica do mundo hoje, desse sistema, que é um relativismo. Deixa eu explicar para você, vou usar aqui algumas palavras às vezes difíceis, mas eu vou tentar explicar para os irmãos, porque é um termo que se usa no mundo é esse, relativismo. O que significa isso? Significa que tudo é relativo. Não existe absoluto, não existe nada absoluto, tudo é relativo. No conceito deles, certo? No conceito do mundo sem Deus. Esse é um conceito que rege o sistema maligno, que quer entrar na nossa vida, no nosso coração, se a gente permitir. Que tudo é relativo. Não existe verdade absoluta, não existe conceitos morais absolutos, não existe certo e errado. O que esse sistema diz, esse conceito, essa doutrina humana? Que você pode pensar o que quiser, que ninguém pode criticar a sua opinião, ninguém pode falar contra o que você pensa, porque cada um tem a sua verdade. Você já ouviu isso? Todo mundo tem a sua verdade. Não existe mentira. Apenas cada um tem a sua própria verdade. Cada um crê no que quer. Cada um segue a Deus do jeito que quer. Cada um segue a Deus na religião que quer. E todo mundo no final vai encontrar Deus. Nós vamos por caminhos diferentes, isso segundo eles. Vamos por caminhos diferentes, mas no final todo mundo vai chegar para o céu. Todo mundo vai chegar ao céu, todo mundo vai encontrar Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não existe esse negócio de inferno. Você não pode vir para mim falar da sua verdade, porque o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. É assim que o mundo pensa. Então, é politicamente errado você evangelizar, você querer fazer pregação do Evangelho, querer que alguém se converta a Cristo, porque dizem que você está desrespeitando a religião da pessoa, você está sendo um preconceituoso, você está sendo um intolerante, um fanático, um radical. Você tem que ser, para você ser uma pessoa que agrada o mundo, segundo o conceito deles, você tem que ser alguém que não fala de Cristo, que deixa as pessoas andarem à vontade nos seus pecados, que não mostra a sua opinião, que
respeita a opinião delas como verdade e não diz nada. Esse é o conceito do mundo hoje. Tudo é relativo. Você não pode bater de frente com nada. Baseado nesse pensamento, as pessoas não admitem críticas ao seu modo pecaminoso de viver. Quem tem isso no coração, de que tudo é relativo, não admite crítica. Não admite ser exortado. Porque ele não crê que existe uma verdade única. Ele crê que existem várias verdades. Então você não pode criticar ele. Ele acha que ele tem que andar do jeito que quer. Você tem que aceitá-lo, respeitá-lo. E não pode dizer que ele está errado. É uma falta de respeito. Você tem que respeitar o pensamento de cada um. É assim que o mundo pensa hoje. Como diz lá em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, vou ler para vocês, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso aqui Paulo está falando, queridos, do mundo, mas não só do mundo. Isso aqui também ele fala de pessoas que estariam no meio até do povo de Deus. Hoje, no meio das igrejas, tem muita gente que não aceita ser exortado. Ele não aceita ser criticado. Ele não aceita ser chamado a atenção. Ele se rebela logo, ele diz: não, isso aí é verdade para você, mas eu penso assim. Eu creio que a verdade de Deus é essa. Você pensa desse jeito, respeite a minha opinião. Eu vou andar assim, você anda desse jeito. Eu estou agradando a Deus do meu jeito. Muita gente não aceita mais uma pregação que seja confrontativa. Tem que ser dito apenas coisas que o agradem. Ou seja, a palavra de Deus está sendo relativizada na vida de muita gente. As pessoas acham que a palavra de Deus ela se molda ao seu querer. Cada um tem a sua própria verdade. Tem muita gente que acha isso. Que você vê a Bíblia de um jeito, eu vejo de outro jeito. Você vive do seu jeito e eu vivo do meu. Você não deve falar de mim, eu não falo de você. Todo mundo vive como bem entende e todo mundo vai para o céu. É o pensamento de muita gente, é esse. E as pessoas procuram mestres que ensinem aquilo que eles gostam de ouvir, porque eles não querem ser confrontados com a verdade. Quantas pessoas hoje estão relativizando a palavra, mesmo dentro das igrejas? A palavra de Deus, ela tem que se conformar ao querer deles. Muita gente hoje é assim, queridos. É triste essa realidade. Hoje, Deus não é mais absoluto para muita gente. A palavra de Deus não é mais a referência. A referência é o que a pessoa quer, é o que a pessoa gosta, é se ela se sente bem, é se ela se sente feliz. É se ela está vivendo e ela acha que a vida dela está dando prazer, ela está se sentindo feliz, é isso que importa. Não é o que diz a palavra que importa mais. E hoje nós estamos vendo as pessoas caminhando por um abismo grande de andar no pecado e ainda achar justificativa na Bíblia para o seu pecado. De crer em doutrinas humanas e heresias e achar justificativa na Bíblia, interpretando de maneira errada os seus pecados. Hoje as pessoas levam muito em conta, por exemplo, a questão do seu prazer. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas iam ser mais amantes dos seus próprios prazeres do que amantes de Deus. Hoje em dia é assim na vida de muita gente, infelizmente. Ela pensa assim: se algo está me dando prazer, se eu estou me sentindo bem, então isso é que é a verdade, isso é que é certo. Muita gente anda assim hoje. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você entender. Hoje em dia, no meio da juventude, inclusive da juventude dentro da igreja, poucos são aqueles jovens que se preservam em santidade para Deus. Hoje, praticamente não há diferença dos jovens, de muitos jovens dentro das igrejas, para os jovens do mundo. Antigamente, até o mundo, as pessoas se guardavam, por exemplo, virgens, para o casamento. Hoje em dia, até nas igrejas, é comum a juventude ter um relacionamento sexual e acha que é a coisa mais normal do mundo e ainda acha justificativa na palavra, como eu já vi jovem dentro da igreja dizendo: irmão, o que importa é que a gente se ama.
A gente vai se casar, a gente se ama, então está tudo bem. A gente está se sentindo feliz. Deus está abençoando o nosso amor. É uma coisa linda o que a gente está fazendo. Esse é o pensamento do mundo que está entrando no coração das pessoas. Que o que importa é ela se sentir bem, ela se sentir feliz. A palavra tem que se adequar ao que ela acha e não o contrário. Porque a palavra de Deus ela é absoluta. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus ela permanece para sempre. Ela foi estabelecida por Deus como um referencial de vida, de caminhada, de como a pessoa deve ser. E ela deve ser o que a gente olha para ela como um referencial de vida, mas hoje em dia está ao contrário. As pessoas querem viver do jeito que querem e querem que a palavra se adeque ao comportamento delas. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo, que talvez você se escandalize, mas é uma realidade na igreja hoje. Eu já falei isso aqui uma vez no culto de família, mas só para lembrar os irmãos. Os índices de divórcio dentro da igreja cristã são iguais ao mundo. Você sabia disso? Iguais ao mundo. Não existe diferença. Mas a palavra de Deus ensina igual ao mundo? Não. O que a Bíblia ensina? A questão da fidelidade de um ao outro, da perseverança no casamento. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem, ou seja, continuem juntos, lutem pelo casamento, não importa o problema, permaneçam um com o outro. Essa é a vontade de Deus. Mas o que o mundo ensina que as pessoas hoje estão se adequando? Eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo feliz, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais a minha esposa. Eu tenho que arrumar uma pessoa que me ame, que me valoriza, que eu goste dela, que me trate bem. Vamos se separar. Vamos se separar que não está dando mais certo. Eu arrumo outro, você arruma outro. É assim que o mundo vive e como as pessoas estão vivendo nas igrejas hoje. E as pesquisas provam isso. E o que é isso? É o relativismo. Ou seja, a palavra de Deus está perdendo a importância. O que importa para muita gente é o que ela acha, é o que ela gosta, é o que ela quer, é o que ela acha que é certo, não é o que Deus pensa que é certo. A gente deveria ler a Bíblia para se moldar a Bíblia. Hoje é o contrário, as pessoas querem que a Bíblia se molde a elas e elas vivam do jeito que querem. Hoje é assim, queridos, infelizmente, na vida de muita gente. E aí cada um acha que está seguindo sua própria verdade. Mas a palavra de Deus é absoluta, irmãos. Muitos também não aceitam que alguém fale contra as suas religiões falsas, dizendo, por exemplo, religião não se discute. No mundo é assim, você já ouviu essa frase? Religião não se discute. Não venha querer falar de Jesus para mim, eu não quero saber da sua religião, deixe eu com a minha religião, fique com a sua. Religião não se discute, cada um fica na sua e todo mundo vai agradar a Deus. Esse é o pensamento do mundo. E infelizmente, tem muito evangélico que está se adequando a isso. Não evangeliza mais, não fala de Cristo, tem vergonha de testemunhar, não se opõe ao comportamento pecaminoso do mundo, às doutrinas falsas do mundo, porque ele está achando que ele vai estar ofendendo, que ele está sendo uma pessoa fanática, que ele está fazendo uma coisa errada. E aí as pessoas estão fazendo o quê? Se omitindo, se calando, aceitando tudo. Não fala mais de Jesus para ninguém, porque ele acha que ele vai estar desrespeitando. Eu tenho que respeitar a religião da pessoa. Eu não posso falar nada, eu não posso dizer nada, senão vou estar sendo radical, preconceituoso. Está se moldando ao conceito do mundo e está deixando de testemunhar com a ousadia de Cristo. E aí deixando de agradar a Deus para agradar os homens. Tem muita gente nas igrejas vivendo assim, infelizmente, se moldando ao conceito do mundo. E aí não prega, não fala de Jesus, não é instrumento de Deus para falar para ninguém. Jesus, ele discutia a religião, você sabia disso?
Quem lê a Bíblia sabe que Jesus discutia a religião. Tu fala discutia no bom sentido. Ninguém deve sair batendo boca, brigando com ninguém, falando alto, querendo empurrar a goela abaixo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você conversar, você debater, você tentar mostrar a verdade. Jesus fazia isso com as pessoas. Por quê? Porque elas precisavam ouvir a verdade. Nós não podemos, irmãos, nos moldar o conceito do mundo e deixar que o mundo diga para nós o que a gente tem que fazer. A gente tem que obedecer a ordem do nosso Senhor e de pregar o Evangelho a toda criatura. Não importa se eles vão achar ruim ou não. Eles que estão condenados precisam ouvir da salvação. A gente não pode se moldar. Aí eu quero citar aqui para você um exemplo que aconteceu com o meu filho no colégio, para você ver como é difundido esse conceito e como a gente deixa de se moldar por ele. O meu está tendo quadrilha, né? Nessa época, quadrilha, festa junina. Então, os coleguinhas lá no colégio do meu filho estavam pressionando ele para participar da quadrilha. Só que como ele é orientado em casa, ele já sabia que aquilo ali não é de Deus, que não agrada a Deus. E ele já sabia que ele não poderia ir, que Deus não ia se agradar daquilo. E então ele estava falando para os coleguinhas que não ia. E ficaram pressionando ele: Caleb, deixa de ser besta. Vamos, Caleb, não tem problema não. E o bichinho chegou em casa atormentado, sabe, por causa da pressão. E aí eu expliquei para ele o porquê, bem direitinho, que a gente não participa dessas coisas, por que a gente não apoia essas coisas, fui explicar para ele. Quando foi outro dia no colégio, olha o que foi que ele fez. Ele foi testemunhar para os alunos, foi pregar para os alunos, entrou o assunto de novo de quadrilha, e ele foi mostrar o porquê que aquilo ali não era de Deus, porquê que não agradava a Deus, que era uma festa pagã. E aí sabe o que foi que aconteceu? A professora repreendeu ele. Disse: olha, não se pode discutir religião aqui não. E aí ele chorou, ficou triste. Os coleguinhas disseram que ele era chato, porque estava indo contra. Disseram que ele era chato, chegou em casa chorando. No outro dia eu falei para ele: meu filho, não chore não. Levante a cabeça. Fique feliz, porque você ficou do lado de Deus. Você ficou do lado da verdade de Deus. Não baixe a sua cabeça e não fique triste não. Você tem que ser testemunha de Cristo onde você estiver mesmo. Não importa se vão criticar você ou não. Você tem que ser luz. E não fique triste porque falaram de você, porque Deus se agradou de você. É isso que importa. Deus se agradou de você. E isso que a professora falou foi errado. Eu disse para ele: isso foi errado, porque não existe esse negócio de que não pode se discutir religião não. Você pode falar de Cristo sim, fale de Jesus. Toda vez que você tiver a oportunidade, fale de Jesus. Fale no momento certo, na hora certa, não seja insistente. Fui explicar para ele: mas fale, não se cale, não deixe de falar da sua fé não. Não se envergonhe da sua fé, fale de Cristo. Não importa o quanto vão falar mal de você, critiquem você, mostre que você é luz. E aí ficou mais animado, ficou mais alegre. Mas eu fiquei, irmãos, feliz, eu fiquei orgulhoso dele, porque um menino de 9 anos de idade não se render, não se dobrar ao conceito do mundo ali e dar testemunho de Cristo, isso é uma coisa que muito adulto nem faz. Eu fiquei, sabe, eu louvei a Deus, fiquei glorificando a Deus, feliz pela vida dele, pela postura que ele teve. Porque muitos adultos não têm coragem de se posicionar desse jeito. Quando estão na universidade, ou no colégio, ou no trabalho, se aparece um assunto relacionado a Deus, eles ficam caladinhos, não falam nada. O pessoal está lá blasfemando de Deus, falando um monte de coisa e ninguém diz nada. Não se posiciona. Não tem coragem de falar de Cristo para as pessoas, porque acha que a religião não se discute. Isso é uma estratégia do diabo para não querer que as pessoas sejam evangelizadas, porque se religião não for debatida, as pessoas vão continuar no engano e vão ir para o inferno enganadas. Então isso é do interesse do diabo, é algo mundano que ele quer colocar dentro do coração das pessoas. Irmãos, eu fico triste quando chega nessas épocas, eu não vou mentir para vocês. Quando chega em época de festa junina, carnaval, Halloween, meu irmão, eu fico triste.
Eu acho que eu não vou mais nem olhar o Facebook nessa época. Eu acho que eu não vou mais olhar não. Porque o que a gente vê de crente indo para essas coisas, compactuando com essas coisas, mandando seus filhos para essas coisas, meu irmão, chega a dar uma tristeza no nosso coração. Parece que ninguém lê Bíblia, parece que ninguém conhece a verdade. Como é que alguém pode ir para uma festa pagã dessa? Porque isso é uma festa pagã, isso é uma festa mundana, religiosa. Deus não é glorificado naquilo. Aquilo é promovido pelo diabo para a glória do Deus deste século, não é para a glória de Deus. É para afundar as pessoas mais ainda para o inferno. E os crentes estão lá indo, participando. Aí a pessoa diz, mas irmão, eu não estou indo fazer nada demais, eu estou indo só passear. Mas é como se você estivesse assinando embaixo, dizendo, eu concordo com tudo que está sendo feito aqui, eu dou o meu aval, eu aprovo, eu estou aqui junto, eu estou participando, eu estou presente. Será possível que as pessoas não entendem isso? Nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas. Nós temos que reprová-las, criticá-las, ter elas como abominável. Não é participar delas como se a gente estivesse dando nosso apoio. E aí eu vejo, quanto falando de crianças, que eu citei o exemplo do meu filho, quantas crianças participam de quadrilha no colégio, pulando carnaval no colégio, participando de Halloween, se vestindo de bruxa, de feiticeiro, de não sei o quê. Já vai ter um Halloween, você vai ver como que eu estou falando é verdade. Você vai ver um monte de foto de filho de crente no Facebook, no Halloween. Aí depois as pessoas se perguntam, quando o filho chega na adolescência, por que o meu filho está rebelde? Por que o meu filho quer ir para essas festas do mundo? Porque a pessoa ensinou a ele desde criança a gostar. Então ele aprendeu a gostar, meu filho. Ele aprendeu a achar legal aquilo, a achar normal. Quando ele chegar na adolescência, ele vai querer ir. E a gente não tem discernimento das coisas. Estamos entregando os nossos filhos para o diabo muitas vezes. As pessoas estão fazendo isso. Irmão, a gente tem que ter discernimento. Então para muitos não existe mais verdade absoluta. Cada um crê no que quer. Por causa desse pensamento, o mundo está caminhando para um caos, onde logo mais tudo será permitido. E aquele que se levantar contra ele, contra o mundo, será taxado de fanático, preconceituoso. A gente está caminhando para isso. Sabia disso? A gente está caminhando para um caos na sociedade onde tudo vai ser permitido. Tudo. Vou dar só um exemplo aqui do homossexualismo. Há uns 30 anos atrás, quase todo mundo que você fosse falar achava uma abominação um homem com homem, uma mulher com mulher. Hoje em dia é aceito normalmente, eu diria por 90% da população. Daqui a pouco você vai, olha, preste atenção. Se a gente estiver vivo, se Jesus não tiver voltado, você vai ver se isso não vai acontecer. Daqui a pouco, você vai ser criticado por ser heterossexual. As pessoas vão dizer, olha, ele gosta de pessoa do outro sexo, como é que pode? É muito besta. Não entende a liberdade que tem de namorar com alguém do mesmo sexo. Você vai ver, a gente vai ser criticado por isso. Por andar conforme a vontade de Deus. E aquele que abrir a boca, hoje já é assim, e você vai ver como é que vai ser no futuro. Aquele que abrir a boca para pregar o Evangelho, para falar contra essas permissividades do mundo, onde tudo é relativo, você vai ver a perseguição que vai ter contra quem falar contra as pessoas que forem contra essas coisas. Você vai ver o que vai acontecer. A perseguição vai ser grande. A pessoa vai ser tida como fanático religioso, como uma pessoa preconceituosa, e é capaz de ir até preso por preconceito. Já existe lei que estão querendo aprovar para isso, para a pessoa ser presa se ela se posicionar contra esses procedimentos pecaminosos do mundo. Já existe lei querendo ser aprovada para isso, para que você seja preso se você falar contra, se você se posicionar contra. Então é assim que o mundo está caminhando. Outra coisa, o materialismo. O material tem se tornado mais importante do que o espiritual no mundo. E para muitas pessoas na igreja. O propósito da busca por Deus tem passado a ser
receber bênçãos físicas. Por exemplo, casa, carro, posse, sucesso, cura, solução de problemas. Esse tem sido o propósito de muita gente na igreja hoje. Queridos, tem muita gente, infelizmente, que está na igreja hoje. Não é porque ele ama a Deus, não. Não é porque teve um encontro com Cristo, porque quer servir a Deus, não é porque quer ser abençoado. É porque ele quer receber, é porque ele quer ter. Ele é um idólatra da bênção, ele não quer Deus, ele quer só o que Deus pode dar para ele. Tem muita gente que é assim. Se Deus não dá o que ele quer, ele fica de biquinho, ele fica com raiva. E a grande busca das pessoas hoje, pode prestar atenção nos cultos, nas pregações que você vê, é busca por bênção. Por bênção, só se fala em bênção, em vitória, em receber, em receber, em receber. Essa é a busca das pessoas. Jesus falou em João 6, 26 e 27, dizendo: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, coloque o foco de vocês no que é eterno, não é no que é material, não. Não me busquem pelo que eu posso dar para vocês, não. Você tem que me buscar é pelo que eu sou, pela minha presença, porque vocês me amam. É isso que Jesus estava dizendo, que as pessoas não faziam. O corpo passa a ser mais importante do que o espírito. Para o mundo hoje, o que importa mais é o corpo, não é o espírito. Para muitas pessoas que se dizem cristãs também é do mesmo jeito. O que importa para ela é o que ela recebe com relação ao corpo. A bênção que esteja relacionada ao seu físico, ao seu corpo. Por que é assim hoje? Porque o mundo é materialista. É voltado porque é material, porque é terreno, porque é passageiro. O mundo é assim. E muita gente da igreja está ficando assim. Infelizmente. Quer ver uma prova de como o corpo hoje prevalece sobre o espírito? Hoje em dia está crescendo cada vez mais o culto ao corpo. Você já viu como tem se multiplicado o número de academias hoje? Academia é pecado, mano. Não estou dizendo que academia é pecado. Estou falando do culto ao corpo que as pessoas prestam. E onde o templo é muitas vezes a academia. É o templo onde elas vão cultuar o seu corpo. Onde as pessoas ficam malhando e estão lá no espelho olhando o seu bíceps, seus quadris, vendo como é que está. Aproveita e bate uma foto para botar no Facebook, olha como é que eu estou, malhado. É assim hoje, Deus. É errado malhar? Não, querido. É errado você cultuar o seu corpo. É errado você colocar o seu corpo como sendo mais importante do que o espírito. Quer ver uma prova de como as pessoas cultuam o corpo? A maneira como as pessoas se vestem hoje. As pessoas se vestem para se mostrar, para serem desejadas. As pessoas andam de maneira sensual, lasciva, para despertar nos outros o desejo pelo seu corpo. Porque elas querem exibir aquilo que elas cultuam e elas querem que os outros gostem. Aquele que prioriza o espírito em vez do corpo, ele não está se importando se ele vai ser desejado, se ele vai ser admirado no seu corpo, se as pessoas vão achar que ele está bonito ou não. Ninguém se preocupa com isso. Isso não é a prioridade para quem é servo de Deus. A prioridade de um servo de Deus é ter o espírito transformado conforme a imagem de Deus. Agora nós vemos hoje muitas pessoas na igreja hoje, tanto homens, mas principalmente mulheres, infelizmente, que às vezes vão até para o culto de uma maneira, meu irmão, tão imoral, que a gente fica com vergonha alheia pela pessoa. Que eu não sei como é que a pessoa tem coragem de ir para um culto daquele jeito. Fora a maneira como andam na rua hoje. Você já reparou como é que as pessoas andam nas ruas hoje? Quem é do mundo e até quem se diz ser cristão. Tudo bem acolchadinho, bem apertado, mostrando bem os quadris, os seios, decote, bunda, tudo. Para poder mostrar mesmo, para exibir mesmo. Culto ao corpo, é o que muita gente está fazendo. Desejo de ser cobiçado pelos outros. Infelizmente,
E hoje em dia, se você reparar nas igrejas, como essa questão do materialismo, veja como é os cultos em muitas igrejas hoje. O culto muitas vezes gira em torno do homem e não em torno de Deus. Vai para prestar atenção. Como é que são muitos cultos em muitas igrejas hoje? O homem é o centro, não é Deus. O material se tornou mais importante. A busca por bênção material, por receber vitórias. A mensagem, queridos, ela visa ensinar, usufruir de riqueza e sucesso na vida. As orações se tornam meios de obter satisfação terrena. O Evangelho se torna um produto. A igreja tem se tornado uma empresa e as pessoas como se fossem clientes. É assim em muitas igrejas hoje. As pessoas querem ouvir uma mensagem que fale ao coração delas sobre os desejos delas. As pessoas querem ouvir sobre como elas vão ser abençoadas, como elas vão receber vitória, como seus problemas vão ser solucionados, como Deus vai fazer justiça nas suas vidas. Não é que isso seja errado, mas isso não pode ser a prioridade. Qual é a mensagem que deve ser prioridade? A mensagem da cruz, do Evangelho, pregação sobre arrependimento, santidade, volta de Jesus, perdão de pecados, restauração de vida, de famílias. Essa deve ser a mensagem prioritária, mas não é a mensagem que a maioria quer, não. As pessoas querem ouvir uma mensagem que agrade a elas, que levante a autoestima delas, que digam o quanto elas vão ser vitoriosas e o quanto elas vão ser abençoadas. Veja no conteúdo das orações hoje. As orações que muita gente faz nas igrejas e dentro das suas casas. Só é pedindo. Senhor, me dá, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero casa, eu quero carro, eu quero emprego. Senhor, eu quero assim, eu quero assado. Quantas pessoas hoje vêm para um culto de oração, por exemplo, para chegar aqui para pedir: Senhor, me enche mais o teu espírito. Senhor, quebranta mais meu coração. Senhor, me santifica mais. Senhor, me transforma conforme a tua imagem. Deus, me leva a amar as pessoas perdidas. Senhor, me enche mais da tua glória, da tua presença. Me leva a ter desejo por ti, pela tua palavra, desejo de orar, de me consagrar, de servir ao Senhor, a ser um cristão melhor, a ser mais avivado. Quantas pessoas vêm na igreja pedir isso, irmãos? Quantas campanhas você está vendo aí por isso? As pessoas querem bênçãos, e bênçãos materiais principalmente, muitas vezes. Isso é o materialismo entrando dentro das igrejas, querido. E por último eu quero falar aqui do humanismo, que é o homem sendo colocado no centro e Deus sendo colocado de lado. O homem no centro e Deus sendo colocado de lado. É assim que o mundo anda e é assim que muitas pessoas estão vivendo nas igrejas hoje. Muitas pessoas só pensam em levar vantagem, em ser abençoados, não importando os meios para se alcançar isso. Enganam, trapaceiam, mentem, pisam nos outros, difamam, se corrompem. Hoje em dia, para muita gente, não importa o que ela precisa fazer. O que importa é ela conseguir o que ela quer. Ela quer ser abençoada. Não importa se ela vai ter que enganar, trapacear, mentir, não importa. É igual o servo de Eliseu, Geazi. Ele quer ter lucro, quer ter dinheiro, quer ser abençoado, entre aspas. Não importa o que a pessoa precisa fazer, as pessoas só querem saber de levar vantagem. Tem muitos cristãos hoje que, se ele receber um troco a mais na mercearia, você pensa que ele devolve? Ele vai dizer assim: olha aí, Deus me abençoou com R$1 a mais. Deus me abençoou, o dono da mercearia se enganou e me deu foi mais. Olha aí que bênção. Deus usou o incrédulo. Deus usou o incrédulo. Tem muita gente que é assim. Eu estava me lembrando aqui, eu estava com a minha passagem do metrô para colocar. Aí tem um guarda que é colega meu lá e ele disse assim: não precisa botar não, deixa aí para tu botar outra vez, passa aí sem pagar. Mas eu fiz questão de pagar a passagem. Eu tenho certeza que muita gente ia dizer assim para mim, muito cristão: meu irmão, deixa de ser besta, meu irmão, aproveita a bênção.
Aproveita a bênção, vou entrar sem pagar. Mas por que eu vou entrar sem pagar? Não é direito meu. Não tenho esse direito. Se eu fizer isso, eu vou estar roubando. Se fosse direito meu, eu aproveitava. Mas não é direito meu. Não tenho direito de andar de graça. Por que o Brasil hoje está corrompido desse jeito? Por causa desse pensamento de levar vantagem em tudo. Todo mundo quer levar vantagem. Todo mundo quer dar um jeitinho para se sair bem. E isso às vezes até dentro das igrejas é assim. Quem é fiel no pouco, irmãos, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco também é infiel no muito. Quem rouba R$1 também, se tivesse 1 milhão passando na sua frente, pegava. Às vezes está criticando os políticos, mas se estivesse lá fazia a mesma coisa também. Muitos cristãos, inclusive. Eu já vou terminar. Outros só visam as bênçãos, o que Deus pode fazer por eles, ao invés do que eles devem fazer para agradar e glorificar a Deus. Muita gente só está preocupada com o que vai receber de Deus. Quantas pessoas estão preocupadas com o que vai dar para Deus? Com o quanto vai servir a Deus? A preocupação é só em agradar a si e não em agradar a Deus. O culto, irmãos, muitas vezes, como eu disse, é antropocêntrico. As mensagens voltadas para agradar o homem. Os louvores não é louvores para Deus, é louvores para agradar os homens. Para falar coisas, ó, você vai ter vitória, Deus vai fazer isso na tua vida, vai ser assim, vai ser assado, Deus vai realizar os teus sonhos, Deus vai te dar isso e aquilo. É o que as pessoas querem louvar, é isso. Mas um louvor que diga: tu és digno, Senhor, de receber a honra, a glória, eu te louvo, eu te adoro. Muita gente não quer saber desse tipo de louvor não, irmão. Quer saber de um louvor que fale ao coração dela do quanto ela vai ser abençoada. Quer saber de uma mensagem que levante a sua autoestima, que diga o quanto ele é importante, o quanto ele é abençoado, o quanto Deus vai fazer. Agora, quando é uma mensagem que diz o que ela tem que mudar, o que ela tem que ser, a pessoa: não, isso aí não é de Deus não, isso aí não é para mim não. Para finalizar, irmãos, eu quero citar um exemplo aqui que aconteceu recentemente e que eu particularmente eu achei um escândalo. Nós vimos aí que morreu aquele jovem, né, filho da ex, com 17 anos. O Brasil todo ficou comovido, né, os evangélicos. E eu estava vendo a página do Facebook dela e vendo as coisas que as pessoas colocavam lá. E eu vou citar esse exemplo para mostrar para você como hoje o homem tem sido colocado no centro e não Deus. A vontade do homem e não a vontade de Deus. As pessoas, o rapaz já estava em coma, não tinha mais reação nenhuma. E as pessoas dizendo coisas do tipo assim: Deus já curou ele, Deus já fez um milagre, eu já estou vendo que ele vai testemunhar em toda a terra, ela vai testemunhar o que Deus vai fazer na vida dele. Eu já profetizo a cura na vida dele, eu declaro, ele vai se levantar, já está tudo certo, o milagre vai acontecer, a bênção já foi dada lá no céu, já está determinado, já dando com certeza que o rapaz ia se levantar e ia ser curado. Dando como certo, falando como se fosse palavra de Deus. E aí o que aconteceu? O rapaz morreu, infelizmente. Não era o que ninguém queria, mas foi o que Deus queria, porque Deus é soberano. A vontade de Deus é que é soberana. Se Deus disser vai ser agora, vai ser agora. Se Deus disser não vai ser, não vai. Aí muita gente o que faz? Quando a pessoa determina, declara e diz que não, ele já está curado, não sei o que, vai acontecer assim. Aí não acontece, o que a pessoa diz? Não recebeu porque estava em pecado, então não teve fé. Coloca a culpa na pessoa. Como o rapaz estava em coma, não tinha nem como reagir, não dá nem para botar a culpa na pessoa, né? Não tem nem como usar essa desculpa. A minha vontade é chegar para cada um desses e perguntar: meu filho, me diga agora o que você me diz diante do que aconteceu e do que você falou. Você não falou que ele ia levantar? Você não falou que ele já estava curado? Você não falou? Já tinha gente profetizando que ia até para o culto de ação de graças da cura dele. A minha vontade é perguntar para cada um: cadê? Você não falou em nome de Deus que ele já estava curado? Cadê?
Por que não aconteceu? Meu irmão, hoje, sabe por que isso acontece hoje? Porque as pessoas não estão mais priorizando a vontade de Deus. Cada um fala o que está no seu coração, o que ela quer, a vontade dela. Por mais que a nossa vontade pareça boa, irmãos, o que vai prevalecer, que a gente tem que buscar é a vontade de Deus. Eu não posso determinar uma coisa que eu não sei se é vontade de Deus. O povo evangélico é mestre nisso, principalmente quando tem alguém doente para morrer. Declara que vai acontecer uma coisa que não sabe nem se é vontade de Deus. Aí quando acontece o contrário, a pessoa fica com cara de tacho, de falso profeta, que não sabe nem o que dizer. Porque fica falando no seu próprio nome, não falando no nome de Deus. Isso é só um exemplo de como as pessoas hoje estão falando, declarando, priorizando a sua vontade, em vez de procurar a vontade de Deus. As pessoas esquecem de orar como Jesus: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Esquecem de fazer como Paulo, que chegou para Deus pedindo 3 vezes para tirar o espinho na carne. E Deus disse: a minha graça te basta, Paulo, não vou tirar não. Você vai continuar com o espinho na carne. Se Paulo fosse igual a muitos evangélicos hoje, sabe o que Paulo ia fazer? Paulo ia chegar e ia dizer assim: eu determino que esse mensageiro de Satanás saia da minha vida agora. Eu não aceito esse espinho na carne na minha vida. Eu declaro que ele já saiu da minha vida. Era o que muito evangélico ia fazer. Se Paulo fosse evangélico com muita gente, ele ia fazer isso. Mas como Paulo priorizava a vontade de Deus, Paulo chegou para Deus pedindo para Deus tirar. E Deus disse: Paulo, não vou tirar. Eu sei o que é melhor para você. Você vai permanecer com isso. A minha graça te basta, meu nome vai ser glorificado na sua vida. É assim mesmo. Irmãos, a vontade de Deus é que tem que estar no centro, não a nossa. Nós temos que colocar sempre Deus no centro de tudo que a gente faz, de tudo que a gente fala. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sempre viver para a glória de Deus e não deixar que essas coisas do mundo contaminem as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.